E aí, pessoal? Beleza! Mais um mergulho profundo começando aqui no The Deep Dive. E hoje a gente vai desvendar um negócio que, pra mim, pelo menos, foi uma baita surpresa. A história do vinho tailandês. Ah, quem diria, né? Sério, a Tailândia, com suas praias, templos, a comida, vamos combinar, de comer rezando, mas produzindo vinho. Pois é, não é só produzir por produzir, não. Os vinhos tailandeses estão dando o que falar lá fora, ganham prêmios, estão surpreendendo os críticos. É uma história de superação, de muita inovação e, claro, muito sabor. Eu confesso que quando eu vi esse tema, eu falei, o que é isso? Vinho em país tropical, com tanta umidade, né? Meio como plantar, sei lá, cactos no Polo Norte. A gente costuma associar o vinho a climas temperados, né? Mas os tailandeses, eles não se intimidaram com os desafios do terroir tropical. Pelo contrário, eles usaram isso a favor deles. E olha, a história da viticultura na Tailândia, ela é mais antiga do que a gente imagina. Sério? Me conta essa história aí. A gente pode voltar no tempo, lá para os séculos XVII, com os missionários franceses que trouxeram as primeiras videiras. Mas foi só lá pela década de 60 que a coisa começou a tomar forma de verdade. Com a chegada de um cara visionário, o Vissut Loitnev. Ele fundou a Grandmont Vineyard, na região de Khao Yai, e foi um dos pioneiros a apostar no potencial da Tailândia para produzir vinhos de qualidade. E Khao Yai, pelo que eu vi, é tipo a queridinha da viticultura tailandesa, né? Exatamente. Ela fica numa área montanhosa, com altitude mais elevada, o que garante um clima mais ameno, né? Dias mais quentes, noites mais fresquinhas, ideal para as uvas. Sem falar que o solo vulcânico da região, rico em minerais, dá um toque especial aos vinhos. Falando em uvas, quais são as estrelas do show tailandês? São as mesmas que a gente encontra na França, na Itália. Algumas sim, mas com adaptações importantes por causa do clima tropical, né? A Shiraz, por exemplo, se deu super bem por lá, principalmente em Khao Yai. Produz vinhos tintos encorpados com aromas de frutas negras, maduras, especiarias, mas com uma vibrância e um frescor que você não encontra em outras Shiraz. Interessante. E quais outras uvas internacionais que a gente conhece estão brilhando nos vinhedos tailandeses? A Chenin Blanc é outra que se adaptou muito bem ao calor da Tailândia. Ela produz vinhos brancos vibrantes, com aromas cítricos e florais, e que harmonizam perfeitamente com a culinária tailandesa. E a gente sabe que é Que é bem intensa. cheio de sabor, né? Picante. Muito exato. E por falar em sabores intensos, a Tailândia também tem suas próprias uvas, né? Essa Pokdum que a gente viu por aí. Que uva é essa? A Poc Bloom é uma uva tinta nativa da Tailândia e que tem um potencial enorme. Ela produz vinhos tintos com aromas intensos de frutas vermelhas, especiarias, um toque floral, sabe? Bem diferente do que a gente está acostumado. Nossa, a Tailândia não tá pra brincadeira, hein? Não, não. E me diz uma coisa, como é que eles lidam com esses desafios do clima tropical? É fácil cultivar uva nesse calor todo? Ah, meu amigo, é uma luta constante contra a umidade, as doenças, o calor intenso. Mas os tailandeses são feras em inovação, né? Desenvolveram técnicas de cultivo e produção bem interessantes. Eles usam, por exemplo, coberturas plásticas para proteger as uvas da chuva excessiva e sistemas de irrigação por gotejamento para economizar água e controlar o desenvolvimento das plantas. Então eles pegam as técnicas tradicionais e dão uma Adaptada. tunada, né, para atrair esse clima. É. E na hora de fazer o vinho em si, eles usam as mesmas técnicas que a gente vê na Europa. Eles adaptam as técnicas tradicionais às condições da Tailândia. Usam tanques de aço inoxidável para fermentação, controlando a temperatura, né, para manter a qualidade, e usam barricas de carvalho para envelhecer alguns vinhos, para dar mais complexidade, mais estrutura, mas sempre buscando preservar a identidade e o frescor das uvas tailandesas. Falando em identidade, essa é uma busca constante dos produtores, né? Criar um vinho que tenha a cara da Tailândia com aromas e sabores únicos. Com certeza. Eles querem ir além de simplesmente copiar o que já é feito em outras partes do mundo. E para isso eles estão experimentando de tudo, desde o uso de leveduras locais na fermentação até criar blends inusitados, misturando uvas nativas e internacionais. É uma aventura. A gente viu só a pontinha do iceberg nesse primeiro mergulho, mas deu para perceber que essa história do vinho tailandês é cheia de surpresas. É verdade. Mas calma lá, pessoal, que a gente volta já para continuar desvendando esse universo. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos vinhos tailandeses. A gente viu na primeira parte a história da viticultura, né? Conheceu as regiões, as uvas, os desafios de produzir vinho num país tropical. É verdade, os tailandeses estão de parabéns, né? Transformaram esses desafios em Dá-me oportunidades. oportunidades. E estão produzindo vinhos de alta qualidade com uma identidade própria, né? Que está chamando a atenção do mundo. E é essa busca por identidade que a gente vai explorar mais agora.
Porque não basta ter um terroir único, clima, solo diferente. Tem que saber usar isso a seu favor, né? Extrair o máximo de cada uva, de cada região. E como eles fazem isso? Me explica essa mágica aí. A mágica, como você disse, está na combinação de vários fatores. Primeiro, a escolha das uvas. Eles estão investindo em uvas nativas, como a Poc Dum, que a gente já falou, mas também em uvas internacionais que se adaptaram bem ao clima tropical, como a Shiraz, a Chenin Blanc. E essas uvas internacionais, elas mudam de personalidade quando cultivadas na Tailândia, tipo a Shiraz. Com certeza. O terroir tailandês, ele dá um toque especial, né? A Shiraz, por exemplo, ela mantém os aromas de frutas negras, especiarias, mas ganha uma vibrância, um frescor, que você não encontra em outras partes do mundo. É como se fosse sol tropical, sei lá. Desse um toque especial. Entendi. É como se a uva ganhasse um sotaque de tailandês. Isso, exatamente. E além da escolha das uvas, tem as técnicas de produção, que são adaptadas para lidar com os desafios do clima tropical, né? A gente viu na primeira parte que eles usam umas coberturas plásticas para proteger as uvas da chuva e irrigação por gotejamento para controlar a umidade. Mas me fala, quais outras técnicas eles usam para garantir a qualidade dos vinhos nesse calor todo? Uma técnica que eles dominam é a poda. Eles podam as videiras de um jeito que permite uma boa circulação de ar entre as folhas, evitando a umidade, né? E a proliferação de doenças é um trabalho que exige muita atenção, muito conhecimento. E na hora da fermentação, tem algum segredo tailandês? Eles usam tanques de aço inoxidável, com controle rigoroso da temperatura. E o mais interessante, eles estão experimentando com leveduras nativas na fermentação, o que adiciona uma camada de complexidade e de identidade para os vinhos. Leveduras nativas. O que é isso? As leveduras são micro-organismos responsáveis pela fermentação alcoólica, que transformam o açúcar da uva em álcool. E cada região tem suas próprias leveduras, que contribuem para os aromas, para os sabores do vinho. Na Tailândia, eles estão isolando e cultivando leveduras nativas encontradas nos próprios vinhedos, para usar na produção. Caramba, é como se eles estivessem descobrindo um ingrediente secreto da natureza. É, tipo isso. E essa busca por ingredientes e técnicas locais faz parte da busca por uma identidade própria para os vinhos tailandeses. E essa busca por identidade, ela tem a ver com o enoturismo também, né? Afinal, os turistas querem provar algo autêntico, algo que só a Tailândia pode oferecer. Claro. O enoturismo está crescendo muito na Tailândia, né? E os produtores estão investindo em estrutura para receber os visitantes. Com degustações, visitas guiadas, restaurantes, até hospedagem. É uma experiência incrível. Nossa, imagina. Você passeando pelos vinhedos no meio da natureza da Tailândia, provando vinhos com aromas e sabores que você nunca experimentou antes. É de dar água na boca. E o legal é que os produtores tailandeses são super receptivos, eles adoram compartilhar a paixão deles pelo vinho, né? Te explicam tudo sobre o processo, contam histórias da região, te fazem sentir em casa. Que legal, já quero colocar a Tailândia na minha lista de viagens. Mas me fala, além das técnicas de produção e do enoturismo, o que mais os produtores tailandeses estão fazendo para criar essa identidade única? Eles estão experimentando blends diferentes, né? Combinando uvas nativas e internacionais para criar vinhos que expressem a diversidade do terroir tailandês. E estão investindo em pesquisas para entender melhor o potencial de cada região, de cada uva. É um trabalho de formiguinha, de muita dedicação e paixão. Que é essa paixão, essa busca por inovação, que torna a história do vinho tailandês tão fascinante, né? Com certeza. E a história ainda está sendo escrita, né? O que a gente viu até agora é só o começo, mas já dá para ver que a Tailândia tem tudo para se tornar um dos grandes nomes do mundo do vinho. E aí, pessoal? Chegamos na última parte do nosso mergulho no mundo dos vinhos tailandeses. A gente explorou a história, as regiões, as uvas, vimos as técnicas de produção, os desafios e a busca pela identidade, né? Nossa, foi uma baita jornada, né? Incrível. A gente viu como os tailandeses transformaram um país tropical num destino enoturístico de respeito. Pois é. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu quero saber, qual o futuro da viticultura na Tailândia? Que desafios e oportunidades eles enfrentam nessa busca por um espacinho no mercado internacional? Olha, o futuro é promissor, mas a estrada não é fácil. Um dos grandes desafios é a questão dos custos. Produzir vinho num clima tropical exige investimento em técnicas, em tecnologias específicas, e isso encarece o produto final. E como eles podem contornar essa questão dos custos? Investindo em pesquisa e inovação, buscar soluções mais eficientes, mais sustentáveis. A Tailândia tem um potencial enorme para desenvolver tecnologias próprias, né, adaptadas às condições climáticas deles. E isso pode ajudar a reduzir os custos e aumentar a competitividade lá fora. Faz sentido. E além da grana, né?
Que outros desafios eles enfrentam? A concorrência com os países tradicionais, né? França, Itália, Chile. Os consumidores, muitas vezes, ainda associam vinho a esses países. É preciso mostrar que a Tailândia também produz vinhos de alta qualidade, com características únicas. E como eles podem mostrar isso para o mundo? Participando de feiras internacionais, conquistando prêmios, investindo em marketing e divulgação. E, claro, continuar apostando no enoturismo, que é uma ferramenta poderosa para mostrar a beleza dos vinhedos, a paixão dos produtores e a qualidade do vinho tailandês. A gente viu que o enoturismo está bombando na Tailândia, né? E qual o papel dele nesse futuro? O enoturismo é fundamental para consolidar a imagem da Tailândia como um destino de qualidade. Ele permite que os turistas tenham uma experiência completa, conheçam a cultura local, a gastronomia e, claro, os vinhos. E por falar em experiência, que tipo de experiência os turistas podem esperar ao visitar os vinhedos tailandeses? Uma experiência autêntica, em contato com a natureza exuberante da Tailândia. Eles podem fazer passeios pelos vinhedos, participar de degustações, harmonizar os vinhos com a culinária tailandesa e até se hospedar em hotéis dentro das vinícolas. Uma imersão total. Nossa, parece um sonho. Me fala, além do enoturismo, que outras oportunidades se abrem para o futuro dos vinhos tailandeses? A crescente demanda por vinhos orgânicos e biodinâmicos é uma grande oportunidade. Os consumidores estão cada vez mais conscientes, né, da importância da sustentabilidade, da saúde, e a Tailândia tem tudo para se destacar nesse mercado, com seus vinhos produzidos em harmonia com a natureza. E a gente viu que os produtores tailandeses estão investindo em uvas nativas, né? Isso também abre um leque de oportunidades para criar vinhos com uma identidade única. Com certeza. As uvas nativas, como a Pokdong, são um tesouro a ser explorado. Elas podem dar origem a vinhos com aromas e sabores que só a Tailândia pode oferecer, né? Porque é um grande diferencial no mercado. E essa busca pela identidade, por vinhos que expressem o terroir tailandês, é o que torna essa história tão fascinante, né? Exatamente. Os vinhos tailandeses não são apenas bebidas, são histórias engarrafadas, histórias de superação, de inovação, de paixão pela terra, pela cultura. E essas histórias, elas têm tudo para conquistar o mundo. É isso aí. A gente começou esse mergulho curiosos para desvendar esse universo, que para muita gente ainda é desconhecido. E o que a gente descobriu? Uma história surpreendente, cheia de sabor, de desafios, de oportunidades. E o mais importante, a gente descobriu que a Tailândia não está só produzindo vinho, está criando uma nova cultura do vinho com identidade própria e um futuro brilhante pela frente. E você, aí do outro lado, ficou com vontade de conhecer de perto esse universo. Se tiver oportunidade, experimente um vinho tailandês. Você vai se surpreender. E quem sabe a gente não se encontra por lá, né? Brindando com um bom vinho tailandês no meio dos vinhedos, celebrando essa história que ainda está sendo escrita. Valeu, pessoal. E até o próximo mergulho profundo aqui no The Deep Dive.